Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MR Tips. Hoje nós vamos falar das habilidades que vão ser mais utilizadas na próxima década. Quer saber quais são? Vem conosco. Pessoal, de acordo com a Forbes Brasil, existem 5 habilidades que vão ser muito utilizadas e vão ser muito requeridas na próxima década. Sabe quais são elas? A primeira delas, inteligência emocional. Inteligência emocional, estamos vendo isso nos últimos anos dentro das grandes corporações, nas pequenas e até mesmo nas habilidades interpessoais. Inteligência emocional quer dizer duas coisas. Primeira delas, quer dizer que a gente precisa entender quais são as emoções dos outros. Entender que não é só um diálogo onde a gente está falando de coisas de uma maneira muito mais assertiva ou muito mais direta. A gente não está falando mais só de coisas binárias, né? A ou B, 0 ou 1. A gente precisa também entender como que a outra pessoa está se comportando do outro lado. E além da gente saber quais são as emoções que nós precisamos utilizar, também é muito importante que nós tenhamos empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Isso é extremamente importante como uma habilidade de inteligência emocional que está vindo muito forte nas próximas décadas. A segunda habilidade é a colaboração. A colaboração, se nós formos parar e olhar um pouco para o passado, né? Antes da pandemia, nós víamos que as empresas elas trabalhavam de uma maneira muito colaborativa com seus colaboradores dentro dos escritórios. Então a gente falava lá do conceito de liderança, de teamwork, conceito de trabalho em time, de reuniões. E com a pandemia, isso só acelerou o que a gente chama de home office. O home office onde as pessoas hoje, cada uma trabalha num lugar diferente. Muitas vezes são escritórios diferentes, não necessariamente um home office, mas nós falamos de células de escritórios, mas que o pessoal trabalha de forma colaborativa e precisa estar junto. Então é importante que saber colaborar em ambientes presenciais, em ambientes híbridos ou até mesmo no ambiente completamente digital, seja uma das habilidades que as pessoas precisam desenvolver caso elas ainda não tenham tido. Como que eu consigo falar com a pessoa, seja do meu lado ou seja através da tela? Como que eu consigo passar a informação da melhor forma possível? Como que eu vou usar as ferramentas que estão sendo disponibilizadas pela minha empresa para que as pessoas possam utilizar, que a gente consiga trabalhar de uma forma assertiva, mesmo em ambientes onde nós não estamos fisicamente ligados. A terceira habilidade é a adaptação. Essa é extremamente importante. A gente já falou aí de colaboração, vimos quanta coisa mudou nos últimos anos, mas se adaptar hoje é uma das tarefas mais difíceis e mais requeridas também. Quando você muda de empresa, dando um exemplo, você muitas vezes tem culturas diferentes. Se você tem uma cultura numa empresa que é uma cultura mais de resultados, na outra você pode ter uma cultura que seja mais de pessoas. Se você hoje está vendendo um produto que está no varejo, onde você precisa de venda, ou se amanhã você vai trabalhar numa empresa mais como se fosse uma ONG, alguma coisa que é muito mais para o lado social, você precisa se adaptar a culturas diferentes, a métodos diferentes, a objetivos diferentes. Então, o profissional moderno, ele precisa entender como funciona. E não é só se você mudar de emprego, não. Você, dentro da própria empresa, você muitas vezes precisa se adaptar. Você precisa entender quais são as mudanças que estão sendo requeridas pelo mercado, como que a empresa vai se adaptar para novos desafios, a concorrência que antes era no porta a porta, agora você está com a concorrência do outro lado do mundo e muitas vezes vendendo mais rápido e mais barato do que você. Então como que eu consigo entender e traduzir essa venda ou essa concorrência da longa distância para aquele mercado mais curto? Eu preciso me adaptar. E como profissional eu preciso saber o que eu preciso mudar e me adaptar para ser um profissional flexível. O outro ponto, quarto ponto, são as habilidades de liderança.
A gente fala de comunicação eficaz, de empatia, inteligência emocional. Veja que os líderes modernos, eles já não são pessoas mais que mandam as pessoas fazerem alguma coisa. Eles precisam inspirar as pessoas para que elas deem o melhor possível, para que elas possam trazer e agregar à empresa ou aos objetivos do grupo da melhor forma possível. Então, quando você fala de habilidade de liderança, é você realmente entender como as pessoas funcionam, como que elas vão colaborar, se você for líder de um grupo muito grande, como que eu vou colaborar, como que eu vou fazer com que essa equipe colabore melhor, mesmo em ambientes muito distantes. Como que eu consigo fazer e inspirar essas pessoas para que elas busquem aquele objetivo e que eu não tenha que ficar mandando. A gente escutava muito no passado os líderes falando, não, eu tenho que fazer, as pessoas precisam fazer o que eu estou mandando, porque é a forma como a liderança interagia. Então não era apenas uma questão de liderar, era uma questão de executar, de como que você traduzia aquilo para os seus colaboradores. Hoje você precisa ter uma comunicação muito eficiente, entender do outro lado como funciona, mas também poder passar de uma forma muito transparente qual que é a inspiração, a tradução da estratégia empresarial para que aquele colaborador possa te ajudar, inspirado e motivado a atingir os objetivos. E a última é o aprendizado contínuo. Essa eu gosto muito, porque o aprendizado contínuo está muito ligado a tudo aquilo que a gente faz hoje dentro da empresa, que é a parte de treinamentos. A parte de aprendizado contínuo é onde as pessoas hoje elas conseguem entender aquilo que o mundo está trazendo diferente. Eu gosto muito de uma frase que outro dia eu vi que falava o seguinte: se antes eu aprendia e aquele aprendizado que eu tinha recebido ele ia durar por décadas, hoje o que eu aprendo já é obsoleto, já deixou de ser verdade ontem. Hoje o que eu estou fazendo é correndo atrás de conteúdos e informações que já estão no passado e que eu preciso estar me atualizando constantemente. Se eu fico parado, cada dia que eu fico parado é um aprendizado que eu estou deixando de saber. É alguma coisa que está acontecendo no mundo que eu não estou vendo. E quando eu resolver parar para me atualizar, talvez o tempo tenha passado. Então, aprendizado contínuo, e quando a gente fala aprendizado contínuo, não é fazer um MBA todo ano. O que a gente fala é entender o que está acontecendo através de sites na internet, através até mesmo de livros, revistas. Depende, cada um tem um jeito que quer se informar, mas é importante que você não pare, que você esteja vendo o que esteja acontecendo, que você tenha conteúdo para poder transmitir às pessoas. Não existe mais aquilo de eu só saber alguma coisa e ficar muito naquela coisa onde eu sou especialista. Eu preciso saber discutir o que acontece no meu ambiente externo e sim ser especialista em algumas coisas. Bom, essas foram as 5 características que foram trazidas pela FOR, onde a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de colaboração, nós falamos sobre flexibilidade, sobre habilidades de liderança e o último, aprendizado contínuo. Espero que vocês tenham gostado desse MR Tips e espero vê-los em breve. Um abraço.